Olá, senhores! Adam aqui! Hoje eu vou fazer um react de um cara chamado Damascozilla, é o nome dele. O canal dele é aparentemente sobre animação, mas especificamente talvez sobre o Godzilla também, por causa do nome. Eu vi até um short dele antes desse vídeo aqui que eu vou analisar. E o porquê? Ele comparou Janus Turtle como se fosse uma doutrinação de direita numa animação. Ele disse basicamente que era isso. A animação tão boa quanto Janus Turtle era basicamente uma doutrinação. E aí eu vim aqui e queria fazer um contraponto a ele, porque ele levantou vários pontos que eu achei idiota, ele falou muita coisa que eu acho que ele tá errado. Então, vamos nessa. Bora pra pauta a vinheta e depois vamos reagir a esse vídeo. Opa, gente, estamos aqui, então vamos começar agora o react. Aqui, ó, só. Super Bigoto é Janus Turtle, animação ou doutrinação? Então, Super Bigoto é uma animação. Qual é o nome daqui? É uma animação venezuelana do Maturo, onde ele é um super-herói com bigodão e que ele é basicamente um super-homem tão forte que fica batendo no próprio capitalismo. E provavelmente o Maduro pagou os animadores com nada. A única pagamento era ou você fazia ou tomava chibatada. Então eles preferiam fazer essa animação aqui. Rapaz, eu faço melhor que essa coisa aqui com então, depois eu mostro um corte pra vocês depois do meio do vídeo. Então, já não se esquece de dar o like e se inscrever no canal, porque vamos reagir a esse vídeo aqui desse cara aqui. Que pariu. Não parece ter bons argumentos. Essa animação foi recomendada pela Katia Lencar, então coisa boa certamente não é. Eu não sei de quem ele tá falando, então não vou dizer nada, mas vale dizer uma coisa, ficar reclamando mais do mensageiro, começar a reclamar do mensageiro, nunca é emocional, né? Mas $1. Eu pulei pra metade do vídeo. Ela acompanha dois irmãos que viajam pelo espaço-tempo com sua avó para aprender sobre economia junto de seu guaxinim robô. É uma premissa mais estúpida que a outra. Eu vou adiantar. Os maiores antagonistas dessa época. É um desenho infantil, já mostrando. Eu acho que deixa claro já, mas é um desenho infantil. Então, vai ver que é por isso que é meio infantil e meio ridículo. É um desenho infantil, é pra criança, e trata de temas mais sérios. Então tem que ter uma coisinha mais fofinha pra endossar o calmo. Eles são Karine, uma garota que veste e adora vermelho. E antes que você pense que ela é flamenguista, ela é literalmente comunista. Qual a diferença? É piada, é piada, é piada. Tá rindo, tá rindo. E o maior inimigo da série é o próprio Karl Marx. Que é retratado da forma mais teatral e fantasiosa possível. Ele é quase um macaco louco, já que ele é super carismático, mas é malvadão. Eu não falo tudo isso aqui. Você pegar uma figura histórica que tinha uma ideologia divergente da sua, usar ele como vilão de um desenho animado e tratar como se ele fosse super maligno simplesmente por ele ter tido uma ideia diferente da sua, é bem pífio. Eu concordaria se fosse tipo assim, Rousseau também era um iluminista, mas que tinha pensamentos parecidos com um esquerdista. Eu concordaria se fizessem isso com Rousseau. Mas Rousseau, ainda que tenha feito um certo estrago em pensamentos, não era um monstro como Marx. Mas Marx, bom, comentários aqui desse vídeo disseram o seguinte, ó. Deixa eu ver, olha só, não sei, reboot, aqui ó. Eu gostei de Janus Turtle, um reboot maravilhoso do DuckTales, adorei o nome Karl Marx também, espero. Peraí, ó, tá aqui, ó. Você está certo e errado ao mesmo tempo, pois sim, Marx de fato era um cara que se via como superior, até mesmo hipócrita, tanto que quando a ex-mulher foi lá para baixo, ou para cima, sei lá, tá? Marx apenas fez uma breve menção e depois exigiu dinheiro dele. Já que naquela época, naquele momento, os ingleses o sustentavam. O vídeo do manual de história explica isso melhor. Eu não estou conseguindo enxergar direito com essa máscara, gente. Às vezes eu leio errado, por causa que
isso aqui criou uma coisa nas manchas e eu devia ter lavado essa bosta. Aí ele foi humilde e aceitou que estava errado sobre isso. Mas, além disso, Marx também escrevia vários textos racistas, dizendo que a culpa é de uma pessoa, falando que um trabalhador podia ser limitado por sua raça incompetente, que a competência do trabalhador, no caso, ele podia ser limitado pela sua raça, etnia, por onde nasceu. Marx era meio eugenista e possivelmente ele não era muito bom. Ele não era gente boa, não. Ele era meio eugenista, batia na esposa e na filha. E também tem vários trechos dele chamando um rival político dele, judeu, por termos antissemitas da época. Eu vou jogar aqui na tela para você ver, por causa que eu não vou pesquisar agora, por causa que você é um comunista. Não, eu não sou fã do comunismo ou do socialismo. Eu penso que querem fazer um vilão comunista? Usassem então Lenin ou Stalin. Sabe por que não usaram Lenin ou Stalin? Porque não é uma boa ideia. Porque eles são monstros de verdade, como você falou. E seria mais fácil botar Marx, porque ele é só um pensador que contribuiu para essas monstruosidades e que também criou a ideologia que, em última instância, me mataria, porque eu penso diferente também, e mataria outros. O que um direitista faz quando faz uma animação, fala mal dos comunistas, faz aquele Karl Marx. Um comunista faz a animação de matando gente que discorda no Gulag, cara. Não tem comparação. É por isso que eles colocaram Marx, porque ter sido o criador dessas ideias, bota a culpa nele, e colocar esses caras seria muito complicado, isso seria muito pesado, porque tem nações que vêm como uma desgraça maior que até que o nazismo. Então, foi por isso que eles não colocaram Stalin ou Lenin, porque seria muito pesado. Mas você, mais pra frente, vai falar que achava pesado eles colocarem o nazismo. Então, não seria pesado eles botarem o Lenin e Stalin seguindo essa ótica? São figuras realmente... Mas tudo bem se eles tivessem botado o Lenin e o Stalin. Marx também, tudo bem. Então faz. Eu acho um pouco pesado, porque eu acho que eles são piores até que Hitler. Rosas. Marx apenas foi um pensador que lapidou... Não foi não. Ele foi um homem... Eu já deixei claro antes, mas não foi não. Ele não era apenas um pensador, ele não era uma pessoa boa, ele não era somente um intelectual de esquerda que pensava em coisas, não. Ele batia na mulher, ele era altamente racista, mas se eu fosse numerar as coisas de Marx, eu gastaria horas, mas ele criou a ideologia que matou mais de 20 milhões na Rússia, contando toda a União Soviética, deve ter sido 100 milhões, contando mais a China, deve ter mais 100 milhões, no mínimo 200 milhões para aí. 200 milhões de mortes pelo comunismo em cada área. Que se saiba era menos, porém, você vai confiar em dados de comunista? Se eles falaram um dado, então é 20 vezes maior. É que nem ele criou o socialismo, e não é um psicopata querendo amaldiçoar a humanidade. Eu discordo que Marx seja um psicopata, não seja um psicopata que quer amaldiçoar a humanidade. Porque ele tem ideias que são contra a humanidade em vários aspectos, mas bem, assim. Temos tanto ou pouco se importa com isso. E eu, em minha ignorância, não acho que ensinar ideologias políticas uma criança seja uma boa ideia. Tem um episódio onde eles literalmente falam do narcisismo. E eu, pelo menos, não falaria do Holocausto. Tá aí o nome? Na real, eles não falaram do Holocausto. Eles não mostraram pra gente o Holocausto. Ele vai falar mais pra frente que essa animação é enviesada para a direita, pro liberalismo. Isso eu vou discutir mais pra frente, mas mesmo que seja uma animação mais da direita, ela ainda desfere críticas aos extremismos e aos preconceitos que pode se adquirir de cada lado e conserva críticas à direita em aspectos ao governo também americano, a toda a estrutura que pode é feita para te manipular e te ferrar. Mas por que é prudente então colocar isso? Eles não colocaram o próprio Hitler, não colocaram os horrores, só mostraram um modo operante de como funciona. E, por exemplo, teve uma outra série infantil
O nome dela é Carrossel, vocês conhecem, né? Uma novela ótima. Eu recomendo porque eu gosto dessa novela, é engraçada até hoje. Jaime sendo machista. Bota aí, editor, Jaime sendo machista. Ai, rapaz. Então eu recomendo Carrossel. E aí no Carrossel fizeram um episódio mais dramático, contando a história de uma garota que tinha amigos que viviam refugiados na casa dela, que saíram da Alemanha nazista, saíram da Europa, não me lembro direito do episódio. É um episódio bom, recomendo para vocês verem. E ela tá de um jeito tão bom que fez eu querer saber mais de história. Então tudo bem falar de história, falar desses vilões, falar desses homens do mal, porque isso vai fazer criar um novo historiador, criar um novo fã de história, um novo cara que vai gostar tanta história, que vai estar fazendo vídeo, debatendo com um idiota que não sabe de nada. Igual você, né, meu Deus Masco? E sombra de dezenas de milhões de mortos. Eles não mostraram no local, tá aí a questão. Se eles tivessem mostrado, talvez eu falaria que é um erro. Mas eles não mostraram no holocausto. Eles não mostraram. O que eles mostraram era o modus operandi da perseguição nazista. Que você não podia exercer sua liberdade de expressão, que não há Gestapo te pegava e te mandava pra cadeia. Aí depois da cadeia, depois da fase da cadeia, aí sim eles te mandavam para um holocausto. Mas eles não mostraram essa parte e eles não iam mostrar. E eles fizeram isso no episódio, ensinando a você a lutar de pessoas com pensamentos que podem até estar no seu grupo, mas estão com força e você não concorda. Por exemplo, tem um cara que eu não vou concordar na direita. Você acha que eu vou endossar o código dele? Não, eu vou lá e apago. Isso é característica minha, não é porque eu aprendi com esse desenho, mas isso já ensina as crianças desde cedo. Concordar demais com o seu curso de tribo, ser tribalista demais, não dá certo. Por exemplo, eu acredito sim em uma união, uma aliança na direita, mas eu não acredito que eu vou endossar o cano de um só por causa disso. Tipo assim, eu ou voto no MBL, ou é MBL ou Lula. MBL, porra. MBL. Barba não voto nem doido. Barba não voto nem doido. Então, é assim, cara. É assim. Então, entendeu, gente? Espero que você entendido. Sem razão, uma criança de, sei lá, 11 anos. Mas eles não mostraram isso, cara. Essa é a questão. Eles não mostraram assassinato, não mostraram o povo na câmera de gás, não mostraram tacar fogo, só mostraram o modo de perseguição e o modo de como eles eram perseguidos e presos. Depois daquilo lá, a morte, a eliminação e a penalidade, eles não mostraram. Eu acho um tema um pouco pesado para ser. Eu discordo, porque isso ensina história, ensina não repetir os erros, também ensina uma valiosa lição para crianças, não somente no meio político, mas também para outros meios. Se você acha isso, amigo, o problema é teu. Tratado. Além disso, a série endeusa o Bitcoin, o vendendo como algo absolutamente milagroso, e não como o pesadelo volátil que ele é. Eu não sei porque ele acha que o Bitcoin é um pesadelo volátil, mas vamos trabalhar daqui. O Bitcoin só vem se valorizando desde que ele nasceu. É claro que ele teve uma queda, mas o povo não entendeu muito bem a série quando ela disse isso aqui, ó. Nós vamos ver se dá mais sobre... Aqui, ó. Então o Bitcoin do Lion pode ficar rico. Assim eu consigo pagar a faculdade inteira. E você pode terceirizar seu filme e pagar pra ter seu nome nos créditos. Calma aí, eu não tô dizendo que o Bitcoin vai enriquecer vocês agora, nem que vão ficar ricos. Nesse momento, cerca de 1% do mundo tem Bitcoin. E como ele ainda está sendo adotado, em alguns dias ele se valoriza e em outros não. Além disso, investimentos, apesar de lucrativos, podem ser arriscados. Só invista que está disposto a perder, já sabemos. A série endeusou o Bitcoin, ela no resto do episódio explicou como ele funciona, explicou porque ele não é um dinheiro inventado e porque ele é seguro. E aqui eles deixaram bastante claro que é um investimento. Ou seja, pode ter erros e falhas. Se você não entendeu isso aqui, amigo, você está sendo desonesto. Com outras coisas, eles falam que esses dois patetas inventaram o avião. Ao invés... Olha só, detalhe. Vamos ser bastante sinceros. Eu acho que Santos Dumont sim inventou o avião e eu discordo da animação de dizer que esses dois irmãos franceses inventaram. Porém, aí é que está a questão. Eles fizeram um voo de um avião mais alto e o avião sem motor, eles fizeram um voo mais alto e que foi melhor do que o Santos Dumont, mas o voo do Santos Dumont teve motor, se eu não me engano. Ou era o contrário.
Mas ele ficar tão irritado assim é uma demonstração que nós do Brasil não reconhecemos tanto assim nossa história. Ficamos tão putos quando somos injustiçados, mas às vezes não é injustiça, às vezes é só um erro. Às vezes também é uma discordância histórica, não é um conceito de quem inventou o avião, tudo bem. Se esse cara fosse da mesma nação do Nikola Tesla, ele tava assim, ele ia se roer, porque Tesla teve várias invenções roubadas por Edison. Mas vamos continuar daqui. Sabe uma coisa engraçada? Nós do Brasil, muitas vezes, nós não só não reconhecemos nossos méritos, mas por não termos tantos deles, nós ficamos tão putos quando somos roubados poucos deles, que dá demonstração disso aí. Porém, amigo, isso é também um comportamento de demonstrar como a nossa nação é pobre nisso. E porque ela é pobre nisso, eu vou fazer um outro vídeo explicando por que a nossa nação é pobre em produções tecnológicas, tecnológicas. Não estou dizendo que é a mais pobre do mundo, não estou dizendo que é uma nação miserável, estou dizendo que ela é relativamente pobre nessas questões. Relativamente. Ela, na verdade, se sai muito bem em vários aspectos, mas não é tão reconhecida até pelos próprios brasileiros. Do Igor Santos Dumont, do maior fetiche do conspiracionista médio, o Drex. Então tá, vamos falar do Drex. Agora vamos falar do Drex. O Drex seria basicamente um Bitcoin do governo. Um Bitcoin do governo. Só que do Brasil. O Drex americano, eu não me lembro, não tinha esse nome não, mas seria a mesma coisa. O porquê ele tá falando isso? Porque o Drex seria uma merda. O governo ia ter muito poder sobre você, poderia até te controlar, poderia saber seus extratos bancários. Na época da pandemia, tinha um plano de fazer o seguinte, de colocar um limite de região até onde você poderia usar seu cartão de crédito. Graças a Deus que isso não passou, né? Porém, era um plano para limitar para limitar o poder das pessoas. Então, para limitar o poder das pessoas de comprar fora. Isso aí é o governo tentando tirar sua liberdade e tentando conseguir mais. Se o governo conseguisse, você acha bom o governo ter acesso a todo o seu dinheiro, todo o seu dinheiro. Tipo assim, o governo já frauda você, já te rouba, sem ter acesso à sua conta. Imagina ele tendo. Rapaz, vai fazer Collor parecer um simples ladrão de carteira. Porque você não vai ter noção do golpe que vai ser se isso fosse passado. Que foi cancelado, mas ninguém fala disso, né? Além de pegar absolutamente o que o liberal... E tem algo errado? Tem algo errado? Tem milhares de animações comunistas, de animações de esquerda que doutrinam de forma muito pior. E essa animação ensina bons valores, ensina coisas muito melhores. E tem milhares de animações de esquerda que fazem coisas horríveis. Você falou só de uma. E você tá falando como se essa daqui fosse igualzinha a ela só porque fala de direita, amigo. Isso tá errado. Realismo prega. Tem episódio onde fala que comida não é o direito a... Presta bastante atenção nesse ponto, que vai ser muito foda o que eu vou responder pra ele. População, porque senão obrigaria as empresas a darem comida de graça. Starting off with this attack speed, it's absolutely unstoppable. Don't mind my little rusty sword right now. My agility stats are maxed out. With this attack speed, farming monsters feels so smooth. Wait, what? Beleza. Olha agora que uma pessoa passando fome e fala: não é teu direito ter uma alimentação digna. Entenda. Ok, vamos falar o que é um direito. Para começar, o que é um direito? O direito é algo que você nasce inerente a você, que o Estado não pode te tirar, e que se alguém te tirar, você poderia ser preso. Você pode ser preso. A pessoa que tirou, no caso, pode ser preso. Por exemplo, o seu direito à vida é um direito inerente a você, e se você tirar o direito à vida de outra pessoa, você vai ser preso. E o Estado só pode tirar um direito seu se você tirar um direito dos outros. Por exemplo, eu tiro o direito à vida de uma pessoa. Aí o Estado tira meu direito à liberdade e me coloca na cadeia, por exemplo. Digamos que isso que são direitos. Direitos são coisas inerentes a você que você já nasce com e o Estado não pode te tirar, ao menos que você viole direitos alheios. Comida não se caracteriza como direito porque não é algo que nasce inerente a você, não é algo que pertence a você inerentemente. Peraí, não estou falando que não devemos ser caridosos, não devemos doar a ninguém. Eu doei um dinheiro para o povo do Rio Grande do Sul quando teve aqueles alagamentos. E doei mais um pouco de dinheiro. Foi pouco dinheiro, porque eu tenho um pouco de dinheiro, mas eu tenho que eu posso doar, eu dou dinheiro para o povo, dou dinheiro para o menino na rua. Eu tenho dó, tem gente que não tem dó, tem gente que é meio ruim, mas tem gente que é meio ruim nessa coisa, com coração frio, que eu não julgo tanto, mas eu tenho um coração mole, coisa de família.
Minha família pode sim. Mas tá bom. Essa questão aí não é prudente você dizer que é errado, dizer que não é direito ao não é um direito que nasce em si com você. Se o Estado forçasse a alimentar outro, até que ponto isso seria bom para o outro e para você? Porque, primeiro, vamos considerar que você é pobre. Você também é pobre. Só que o outro é miserável. Você é pobre e o outro é miserável. Você vai ter que dar dinheiro para o miserável. Mas você é pobre. Já tem pouco dinheiro. Aí o Estado vai tirar seu dinheiro para dar para o miserável. No final, o Estado te empobreceu e ferrou com ele. Não existe, e você seria uma solução mágica, não funcionaria. Porque ele só ferraria com você para melhorar um pouco a situação do outro. Se melhorar, por causa que o Estado, amigo, pode ser que pegue seu dinheiro para dar para o outro e pegue para si mesmo. O Estado não é que Robin Hood, que rouba dos ricos e dá para os pobres. Não, é o contrário. Ele rouba de você, que é pobre, e dá para ele mesmo, que é rico. Então, amigo, não é uma questão que funcione muito bem separado. O que eu acho? Deve-se haver um maior incentivo do governo em criações de ONGs de ajuda e deve-se haver uma melhor cooperação do governo perante essas coisas que são importantes, como saúde, educação, essas coisas. Entende? Mas você acabou de dar um argumento tão emocional que, puta que pariu, amigo, se enxerga. Você não nota o que você fala, né? Disso, algumas pessoas superestimam o desenho ao extremo, dizendo que ele deveria passar em TVs, escolas, etc. Essas pessoas estão certas. Sim, é legal ensinar essas coisas para crianças, mas não esse desenho. Ele é claramente enviesado. Amigo, eu vou ser bastante sincero. Esse desenho não é enviesado. Enviesado seria se esse desenho relativizasse vários erros do capitalismo e várias coisas que aconteceram. E esse desenho não faz isso. Ele demonstra várias vezes que o capitalismo foi utilizado de forma errada, várias vezes que o liberalismo pode ter errado, mas não foi bem errado, foi cooptado pelo governo. E eu vou ser bastante sincero, a única coisa que proíbe o capitalismo de atingir o seu máximo é o governo que o limita e tira o seu poder. É a única coisa. Mas tá, eu não continuo. Até tem. Esse desenho fez 6 episódios criticando coisas que deram errado no capitalismo por causa do governo. Eles fizeram 3 falando de Marx, e ele tratou Marx como um vilão. Então eu segui nessa lógica. Por ter mais episódios falando que o capitalismo pode ser corrompido, o capitalismo é um vilão também dessa série. Episódios onde ele critica o capitalismo ou que diz que ele pode ser corrompível. Tem tão poucos episódios que falam que o comunismo de Karl Marx aí, mas você citou como se ele fosse um vilão. E agora, por ter poucos falando, criticando o capitalismo, você não... Mas, em geral, ele endeusa bastante o capitalismo. Hein? Então isso eu acho meio paia, né? Mas eu não falei nada até agora de episódios ou coisa do tipo, porque, gente, desculpa, mas eu acho o desenho chato. Ele não é ruim, a animação dele é boa, melhor que o Blue Lock. Ele tem uma boa dublagem, mas eu acho somente um desenho medíocre. Eu me divirto bem mais vendo o DGP. Agora, é seu gosto, eu não vou discutir, você tem o seu direito a ter esse gosto. Eu discordo. Não, eu acho que é um desenho infantil, não foi feito diretamente para mim. Então eu não acho que seja um desenho muito interessante. Eu gosto mais dos vídeos do Brasão de Armas e do Império AD, que aliás foram vídeos que me fez amar a história e são vídeos que me fazem ter tanto conhecimento sobre tal, que eu estou aqui agora rebatendo com você. E é por isso que eu acho que deve sim ter que essa animação é boa, porque ela está causando conhecimento. Pode ser um Brasão de Armas e um Império AD para crianças. Que, vamos ser sinceros, amigo, com a qualidade dos desenhos infantis de hoje, você realmente acha que esse daí é ruim? Vamos ser bastante sinceros, cara. Com a qualidade dos de hoje, você acha que esse daí é ruim? Não dou um plano piloto. Mas é impossível não dizer que esse desenho é 1 milhão de vezes melhor que o Super Picô. Aqui está a minha crítica, olha. Então por que caralho você botou os dois no mesmo vídeo? Mas era porque eu queria botar um símbolo da direita e da esquerda para não ser criticado nos comentários. Amigo, vamos ser bastante sinceros, tu tá sendo mais criticado. Se você fizesse só um episódio do Super Bigoto, você não ia ser criticado por ninguém de esquerda.
Sério, não ia ter nenhum cara que ia se arriscar a ponto de falar isso, porque sabe que essa porra ia uma merda. Ai. Isso nem é discutível. Rapaz. Gente, o que eu queria passar com esse vídeo? Gente, uma das animações, se vocês forem ver, ela endeusa o socialismo como se fosse o sistema mais perfeito da humanidade. O outro, ele endeusa o liberalismo e o Bitcoin, como se fosse uma coisa... Amigo, desde que o Bitcoin surgiu, ele só vem se valorizando e só vem melhorando. E é uma fonte que é um dinheiro que não é pertencente ao governo e que o governo não pode tirar. Então eu acho que é por isso que a série... Foi isso que a série disse. Não tem endeusamento disso, mas... Incrível. Sendo que nenhum dos dois sistemas é perfeito, gente, concordemos. Amigo, o problema do capitalismo é que ele é corrompido pelo governo e é maltratado e utilizado de forma ruim. Até mesmo por formas da sociedade mesmo. Então, é só por isso mesmo que você pode vir aqui reclamar. E sejamos francos, sabe? Você está muito bem reclamando do capitalismo. Quero ver você reclamando do comunismo, sendo um comunista estando na Venezuela. Você também está muito bem reclamando do comunismo aqui. Sem contar que você não está... Sem contar que você errou uma coisa. O capitalismo é milhares de vezes melhor que o comunismo. Ou você preferia estar quebrando pedra no Goiás? Resposta pergunta séria. Tu preferia, ao invés de estar fazendo um videozinho, estar quebrando pedra no Goiás? Porque seria isso que tu estaria fazendo. Ou estaria arando terra. Por causa que entretenimento não é uma coisa levada muito a sério para comunistas. Você viu como era a animação deles, cara? Enfim, gente, é só minha opinião. Eu gosto de ressaltar isso aqui porque... Opinião porca, amigo. Opinião porca. Você não basou nada e falou muito de merda. Você deu um monte de argumento ruim, falou um monte de falácia, não entendeu nada do tema. Você falhou nesse vídeo, cara. Eu não sugiro que apague, não. Mas bota aí um pedido de desculpa nos comentários, sei lá, na descrição. Se não quiser, tudo bem, né? É só minha opinião. De repente, super bigoto, ninguém se importa, mas vemos tanto. Tem uma galera que é genuinamente fãzinha do desenho, então... Gente, antes que vocês digam que eu odeio desenho, coisa do tipo, gente, é só minha opinião, que se vocês tiverem, vocês podem facilmente discordar, falar, não, que ele ensina coisa, beleza, gente. Eu tô aberto a discussões. Pô, acabou rápido. Puta que pariu, fez um retirão. Agora não terminar dando... Nossa, todo vídeo deixa, vai. Aqui. Esse é o canal do cara aqui, caso vocês queiram checar, eu passar aqui. Eu tô sendo um pouco gentil, por causa que eu fiquei meio mal pelo final. Eu acho que eu fui bem arrogante demais nesse vídeo. Mas ele realmente me lembrou isso aqui, ó. Esse cara aqui. Yahoo! Sou eu, Calma, só quero dizer, não veja Gêmeos Turtle! É um desenho que ensina coisas horríveis para as crianças, como livre mercado, pensamento crítico e como o comunismo matou dezenas de milhões. Isso não é verdade? Muito mais do que isso. Enfim, pense nas crianças e não baixe o aplicativo da rede para assistir o Gêmeos Turtle de graça. E não se cadastre para ter acesso aos episódios e convidados idiotas como Michael Rowe e Dr. Ben Carson. E para saber de tudo sobre inflação, CDC e ensino público. E, se ainda não está convencido, a rivalidade assim disse que faz. Vamos lá! Calma, depois todo mundo pode a cintura de alguém e entra na... O vídeo não foi mais pra reclamar da opinião dele sobre o desenho, foi mais pra reclamar sobre as ideias políticas que ele fez e de como ele falou mal do desenho sem motivo muitas vezes. E vamos mostrar aqui um corte do desenho falando mal de caridade, já que ele falou que o desenho fala tão mal de caridade. Porra, tinha um corte aqui reparado. No episódio de hoje, a vizinhança do Mr. Gato. Sabia que os nazistas proibiram a educação domiciliar na Alemanha? Espera, como é? Os nazistas queriam controle total sobre a educação das crianças para garantir que elas sofressem lavagem cerebral com a propaganda do governo. Pense nisso. Moldar uma criança é bem mais fácil do que controlar um adulto que pensa livremente. Mas depois que os Dá pra nazistas... ver isso em vários filmes, até que eu vi recentemente. Bom também, Jojo Rabbit, que falava disso. Eu vi recentemente, mas várias vezes. Então, gente, eu não vou mais falar sobre Gêmeos Turtle por enquanto. Eu vou acabar o vídeo aqui, por causa que tá ficando meio longo. Então tá, é só isso. Tchau, gente, falou e até mais.